Você pode estar fazendo tudo certo por fora e perdendo tudo por dentro. A Bíblia alertou sobre 5 coisas que destroem a vida de um cristão, e a maioria das pessoas nunca percebe que está cometendo pelo menos uma delas. Há uma fome que nenhum prato consegue saciar, uma inquietação que nenhum entretenimento consegue adormecer. É a fome da alma que quer entender como viver, não apenas existir, mas viver de verdade, com discernimento, com fé, com propósito. E a Bíblia, esse livro que atravessa séculos sem envelhecer, tem algo urgente a dizer para cada cristão que ainda quer caminhar com integridade diante de Deus. Existem coisas que parecem pequenas, atitudes que o mundo normaliza, que a cultura cristã às vezes tolera sem perceber, mas que a palavra de Deus trata com uma seriedade que nós não podemos ignorar. Não são proibições arbitrárias de um Deus distante. São avisos de um Pai que conhece os perigos do caminho, que vê o que nossos olhos ainda não enxergam e que fala com amor, mas também com clareza. Charles Spurgeon, o pregador que abalou a Inglaterra no século XIX com a força da palavra pura, dizia que muitos cristãos vivem como se a Bíblia fosse um livro de sugestões e não de revelação. Como se Deus tivesse escrito conselhos para quem quisesse ouvi-los, e não verdades que sustentam ou destroem toda uma vida espiritual. E essa confusão, dizia ele, é uma das maiores tragédias da alma que busca a Deus, mas vive segundo os critérios do mundo. Spurgeon pregou durante décadas com uma convicção que poucos pregadores modernos ousam ter, que a santidade não é um tema opcional dentro do Evangelho, é o próprio DNA do Evangelho. Que um cristão que ignora os alertas da palavra não está apenas cometendo erros pontuais, está comprometendo o rumo inteiro da sua jornada espiritual. E ele fundamentava isso não em opiniões humanas, mas na própria Escritura, que fala com uma precisão que não deixa margem para relativismo. É exatamente isso que vamos explorar hoje. 5 coisas que a Bíblia alerta de maneira clara, que um cristão nunca deve fazer. Não como uma lista de regras frias, mas como um mapa de proteção espiritual. Cada ponto que vamos ver aqui foi tirado diretamente da Palavra de Deus, e cada um deles tem o poder de transformar a forma como você entende sua fé e sua vida prática. O primeiro alerta que a Bíblia traz com uma seriedade impressionante é este: um cristão nunca deve viver de fé sem alimentar essa fé com a palavra. Parece óbvio, mas a realidade de muitas igrejas hoje mostra que não é. Há pessoas que se identificam como cristãs há décadas e que raramente abrem a Bíblia por conta própria, que dependem exclusivamente do que ouvem no culto de domingo, sem nunca se sentar diante das Escrituras sozinhas, em silêncio, buscando a voz de Deus pessoalmente. Que a Bíblia fala sobre isso de uma forma que precisa ser ouvida. Em Salmos 1, a palavra descreve o homem bem-aventurado como aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não é uma descrição de alguém que só ouve sobre a lei, mas de alguém que mergulha nela, que deixa que ela molde o pensamento, que transforma o meditar em Deus num hábito tão natural quanto respirar. Josué 1:8 vai ainda mais fundo. Não se aparte da tua boca este livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus não estava sugerindo uma devoção eventual, estava estabelecendo uma condição de prosperidade espiritual. A prosperidade que vem de cima não começa nas finanças, começa na mente renovada pela palavra. Quando um cristão abandona a palavra como hábito diário, ele não percebe imediatamente o que está perdendo. A deterioração é lenta, as convicções começam a esmaecer, o discernimento vai ficando embotado, as decisões passam a ser tomadas com base no que parece certo, no que os outros fazem, no que a cultura aprova, em vez de serem filtradas pela luz da Escritura. E quando chega uma tempestade, esse cristão não tem fundamento suficiente para resistir. Spurgeon comparava o cristão que não lê a Bíblia a um soldado que vai para a guerra sem espada, que espera lutar, que quer vencer, mas que não tem a arma que Deus lhe deu. E essa imagem é poderosa porque é exata. Efésios 6,17 chama a palavra de Deus
de espada do Espírito. Não é enfeite, não é história bonita, não é leitura opcional para os mais devotos. É arma, é proteção, é o instrumento que o próprio Espírito Santo usa para nos conduzir, nos corrigir, nos fortalecer. Um cristão que não alimenta sua fé com a palavra está desarmado. E o adversário sabe disso. As tentações chegam mais fortes quando não há escritura para respondê-las. As dúvidas crescem quando não há palavra para ancorá-las. A identidade em Cristo vai ficando vaga quando não há leitura regular que a confirme e a aprofunde. Por isso, não alimentar a fé com a palavra não é apenas uma negligência, é uma vulnerabilidade espiritual grave. E isso não exige horas ininterruptas todo dia. Exige consistência, exige que a palavra tenha um lugar prioritário na sua rotina, que antes de abrir o celular, antes de checar as notícias, antes de mergulhar nas preocupações do dia, você abra a Bíblia e deixe que Deus fale primeiro. Esse simples hábito praticado com fidelidade tem o poder de mudar a direção da sua vida espiritual de maneira que nenhum método humano consegue replicar. Isso é o que a Bíblia alerta, e é o que estamos chamando de volta. A fé cristã não sobrevive no vácuo da palavra. Ela precisa ser alimentada, regada, fortalecida pela Escritura. E o cristão que entende isso não lê a Bíblia por obrigação, mas por necessidade, com a mesma urgência de quem sabe que precisa comer para viver. Se você sente que sua fé esfriou, que sua intimidade com Deus está distante, que seu coração está seco, talvez o primeiro passo não seja buscar uma experiência emocional intensa, mas simplesmente abrir a Bíblia novamente, com humildade, com expectativa, com a certeza de que Deus ainda fala e que Ele quer falar com você. Se você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento certo. Aqui, toda semana, você encontra mensagens como essa, fundamentadas na palavra, para fortalecer sua fé e aprofundar sua vida espiritual. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhuma publicação. E se você sente que sua Bíblia está fechada há mais tempo do que deveria, que sua oração perdeu o fogo, que você anda fazendo as coisas certas por fora, mas por dentro há um vazio que não vai embora, então o que vou te dizer agora é para você. Preparamos um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, e ele nasceu exatamente para quem está nesse lugar. Não é uma leitura superficial. São 21 dias com a palavra, com reflexões profundas, com orientações práticas que vão te conduzir passo a passo de volta à presença de Deus. Para quem cansou de sentir que Deus está longe, para quem quer orar de novo com convicção, ler a Bíblia de novo com fome e viver a fé de novo com plenitude. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não deixa passar. O segundo alerta que a Bíblia traz com uma clareza que não pode ser ignorada é este. Um cristão nunca deve alimentar o rancor no coração. E aqui precisamos ser honestos, porque esse é talvez o pecado mais disfarçado dentro da vida cristã. O rancor não aparece com um rótulo. Ele não se anuncia. Ele se instala devagar, se esconde atrás de palavras como "eu já perdoei, mas não esqueço". Cresce na sombra do silêncio e vai corroendo por dentro o que a graça de Deus tentou construir. Há pessoas que carregam mágoas de décadas, ofensas que aconteceram dentro da própria família, dentro da própria igreja, dentro de relacionamentos que deveriam ser sagrados. E essas pessoas continuam indo ao culto, continuam lendo a Bíblia, continuam participando da comunhão. Mas por dentro há uma ferida que nunca foi entregue a Deus, uma conta que nunca foi cancelada, um processo interno que nunca foi encerrado com perdão genuíno. E a Bíblia não trata isso como um assunto secundário. Jesus, ao ensinar a oração que ficou conhecida como o Pai Nosso, incluiu ali uma condição que muitos passam sem perceber. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Não é uma sugestão poética, é uma conexão direta entre o perdão que recebemos e o perdão que oferecemos. Como se Jesus estivesse dizendo, a porta do perdão divino e a porta do perdão humano se abrem com a mesma chave. E logo depois, em Mateus 6, 14 e 15, ele foi ainda mais explícito.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. São palavras de Jesus, diretas, sem margem para interpretação alternativa. O rancor que mantemos contra outro ser humano levanta uma barreira entre nós e Deus que nenhuma outra prática espiritual consegue remover. Efésios 4:31 e 32 completa esse quadro com a mesma urgência. Toda amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia sejam tiradas de vós, bem como toda a malícia. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Paulo não estava escrevendo para pessoas sem fé. Estava escrevendo para cristãos, para a igreja de Éfeso, para pessoas que já tinham recebido o Evangelho, e mesmo assim precisavam ser alertadas sobre o rancor que pode se instalar dentro de um coração crente. O problema com o rancor é que ele se sente justo. Quando alguém nos machucou de verdade, quando a traição foi real, quando a injustiça foi concreta, guardar a mágoa parece a resposta natural, quase honesta. Parece que perdoar seria minimizar o que aconteceu, seria fingir que a dor não existiu, seria dar razão a quem errou. Mas isso é uma das maiores distorções que o inimigo coloca na mente do cristão, porque o perdão bíblico não é nada disso. Perdoar no sentido bíblico não é dizer que o que aconteceu foi correto. Não é fingir que a dor não existiu. Não é necessariamente restaurar a mesma proximidade com quem machucou. Perdoar é soltar, é entregar a Deus o direito de julgar, é decidir, com a ajuda do Espírito Santo, que você não vai mais carregar aquele peso. É reconhecer que você também foi perdoado por uma dívida que jamais poderia pagar, e que diante dessa graça, reter o perdão do outro é uma contradição que o próprio Evangelho não sustenta. A parábola do servo incompassivo em Mateus 18 ilustra isso com uma força que deveria nos parar. Um servo que devia ao rei uma quantia impagável foi perdoado completamente e logo em seguida foi cobrar de outro servo uma dívida pequena, lançando-o na prisão. Quando o rei soube, ficou indignado e disse: "Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter tido misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti?" E entregou-o aos carrascos. Jesus encerrou a parábola com uma afirmação que precisa ecoar dentro de cada coração cristão. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Mateus 18:35. A expressão do coração é a que pesa. Não perdão de boca, não perdão de fachada. Não o perdão que dizemos nas palavras, mas negamos na atitude e nos pensamentos. Um perdão real, profundo, que nasce de um coração que entendeu o quanto ele mesmo foi perdoado. O rancor faz o que nenhum inimigo externo consegue fazer. Ele destrói de dentro. Ele ocupa espaço no coração que deveria pertencer à paz de Deus. Ele polui a oração, porque como podemos nos aproximar de Deus pedindo misericórdia enquanto negamos misericórdia ao próximo? Ele enfraquece a fé, porque a fé que opera pelo amor, como diz Gálatas 5:6, não consegue funcionar plena num coração entupido de amargura. Se hoje há alguém no seu coração a quem você não perdoou, esse é um peso que Deus quer tirar de você. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece viver livre. Porque a sua oração merece chegar ao trono de Deus sem barreira. Porque a sua intimidade com o Pai não pode ser comprometida por uma conta que o próprio Deus já quitou na cruz. O perdão não é fraqueza. É um dos atos mais corajosos e mais sobrenaturais que um ser humano pode praticar, porque ele vai contra tudo o que a nossa natureza quer fazer. Ele só é possível quando reconhecemos que a graça que recebemos é maior do que qualquer ofensa que sofremos. E quando chegamos a essa conclusão, o rancor perde o poder que tinha sobre nós. O terceiro alerta que a Bíblia traz com uma seriedade que o mundo moderno tenta suavizar é este: um cristão nunca deve se conformar com os padrões deste mundo, e isso vai muito além de uma questão de comportamento externo. Vai fundo na forma como pensamos, no que valorizamos,
no que nos move por dentro, no que consideramos normal, aceitável, desejável. O conformismo espiritual é silencioso, gradual e extremamente perigoso porque quase nunca parece um problema enquanto está acontecendo. Romanos 12:2 é um dos versículos mais citados da Bíblia, mas também um dos mais ignorados na prática. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreveu isso para cristãos que viviam em Roma, uma das cidades mais culturalmente sofisticadas e moralmente permissivas do mundo antigo. Uma cidade onde os padrões do mundo estavam por toda parte, sedutores, normalizados, quase irresistíveis. E o apelo de Paulo não foi para que eles se isolassem do mundo, mas para que não se moldassem por ele. Existe uma diferença enorme entre estar no mundo e ser formado pelo mundo. O cristão é chamado a viver no meio da cultura, a se relacionar com pessoas de todas as origens e convicções, a ser sal e luz num ambiente que precisa de sabor e claridade. Mas tudo isso sem deixar que os valores do mundo entrem pelo coração e redefinam o que você crê, o que você prioriza, o que você chama de correto. O conformismo começa de formas muito sutis. Começa quando passamos mais tempo absorvendo a visão de mundo que a mídia, as redes sociais e a cultura popular oferecem do que absorvendo a visão de mundo que a palavra de Deus apresenta. Começa quando nossas opiniões sobre família, sobre verdade, sobre moral, sobre propósito de vida, começam a soar mais parecidas com o que o mundo diz do que com o que a Bíblia ensina. Começa quando nos sentimos mais constrangidos em defender um valor bíblico do que em concordar com o pensamento coletivo ao redor. Tiago 4:4 usa uma linguagem que choca, mas que é necessária. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é uma linguagem de ódio ao mundo, é uma linguagem de lealdade. De reconhecer que não é possível ter o coração dividido entre os valores do reino e os valores do século sem que algo seja comprometido. A dupla lealdade, quando se trata da alma, sempre gera uma vida de contradições que a própria pessoa não consegue explicar. E aqui está um dos pontos mais delicados. O conformismo com o mundo não destrói apenas a santidade do cristão, ele destrói o seu testemunho. Quando a vida de alguém que se diz seguidor de Cristo é praticamente indistinguível da vida de alguém que não tem nenhuma fé, o Evangelho perde voz. Não porque Deus ficou fraco, mas porque o canal pelo qual ele escolheu se revelar ao mundo, que somos nós, foi silenciado pelo conformismo. 1 Pedro 2:9 nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e diz que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é identidade. Isso é quem você é diante de Deus. E nenhuma pressão cultural, nenhuma tendência de época, nenhum consenso coletivo tem autoridade para redefinir essa identidade que o próprio Deus estabeleceu. O cristão não é definido pelo contexto em que vive, mas pelo Senhor a quem serve. A renovação da mente que Paulo menciona em Romanos 12:2 é o antídoto para o conformismo. E essa renovação não acontece automaticamente, ela exige escolhas diárias. Escolha de alimentar o pensamento com a palavra. Escolha de questionar, à luz da Escritura, o que a cultura apresenta como verdade. Escolha de submeter cada área da vida, cada opinião, cada valor, cada prioridade ao senhorio de Cristo, e não ao julgamento coletivo do século em que vivemos. Colossenses 3:2 diz: Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são cá da terra. Esse versículo não é um convite para a alienação, é um convite para a perspectiva correta, para que o cristão olhe para a vida, para os relacionamentos, para os problemas, para as decisões a partir de uma altura que o mundo não alcança. Uma altura que só é possível quando a mente foi renovada pela palavra e o coração foi firmado na eternidade. O cristão que se recusa a se conformar com este século não vai ser sempre popular. Vai haver momentos em que suas convicções vão soar estranhas, ultrapassadas,
fora de contexto para quem está ao redor. Mas a pergunta que cada crente precisa se fazer não é o que o mundo pensa de mim, mas o que Deus pensa de mim. E quando essa pergunta governa a vida, o conformismo perde o apelo que antes parecia irresistível, porque no fim o mundo passa. Os padrões que hoje parecem absolutos serão substituídos por outros amanhã. As opiniões que hoje parecem consenso serão contestadas na próxima geração. Mas a palavra de Deus, como disse Jesus em Mateus 24:35, não passará. E o cristão que fundou sua vida sobre ela não precisa se curvar diante de nenhuma pressão do século, porque está firmado em algo que nenhuma cultura tem poder de abalar. O quarto alerta que a Bíblia apresenta com uma firmeza que atravessa toda a Escritura é este: um cristão nunca deve negligenciar a oração. E quando falamos em negligenciar, não estamos falando apenas de quem parou de orar completamente. Estamos falando de algo muito mais comum e muito mais silencioso. O cristão que ainda ora, mas que ora por hábito, por rotina mecânica, sem expectativa real, sem intimidade verdadeira, sem a convicção de que há um Deus vivo do outro lado que ouve, que responde, que se move. A oração é o pulso da vida espiritual. Quando ela está forte, tudo o mais na caminhada cristã encontra seu lugar. Quando ela enfraquece, mesmo que o cristão continue presente nos cultos, continue lendo a Bíblia, continue fazendo as coisas certas por fora, algo por dentro começa a secar. Porque a oração não é apenas uma prática religiosa, é o canal pelo qual o ser humano se conecta diretamente com o Deus que o criou. É onde a dependência de Deus se torna real, concreta, diária. 1 Tessalonicenses 5,17 condensa em 3 palavras um dos maiores chamados da vida cristã: orai sem cessar. Paulo não estava pedindo que os cristãos ficassem de joelhos 24 horas por dia. Estava descrevendo uma postura de coração, uma orientação constante da alma em direção a Deus, uma vida vivida em diálogo permanente com o Pai, uma vida em que cada decisão, cada ansiedade, cada alegria, cada dúvida tem como primeiro destino o trono da graça. Filipenses 4, 6 e 7. É uma das passagens mais amadas da Bíblia, mas ela precisa ser lida inteira para que seu peso seja sentido. Em nada sejais ansiosos. Antes, em tudo, pela oração e pela súplica com ação de graças, os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A promessa da paz que excede o entendimento não está desvinculada da oração. Ela é a resposta direta de Deus a uma vida que o busca com oração e súplica, que chega diante dele com gratidão mesmo no meio da pressão. O cristão que negligencia a oração vai buscar em outros lugares a paz que só Deus pode dar. Vai buscar no entretenimento, na ocupação constante, no relacionamento com pessoas, no consumo, nas distrações que o mundo oferece em abundância. E essas coisas podem adormecer a ansiedade por um tempo, mas não a resolvem. Porque a ansiedade que morava no coração antes de se distrair vai estar exatamente no mesmo lugar quando a distração acabar. Lucas 18:1 registra uma das afirmações mais diretas de Jesus sobre a oração. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Jesus não estava fazendo uma sugestão pastoral, estava identificando uma tendência real do coração humano, que é a de esmorecer, de cansar, de desistir da oração quando as respostas não chegam no tempo que esperávamos, quando o silêncio de Deus parece longo demais, quando a vida continua difícil, apesar das orações. E a parábola que ele contou, da viúva persistente diante do juiz injusto, termina com uma pergunta que precisa ser ouvida por cada cristão. Mas, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Lucas 18:8. É uma pergunta sobre perseverança, sobre se haverá alguém que ainda ora com fé real quando ele voltar. Uma pergunta que ecoa sobre a nossa geração, que tem tantos recursos espirituais disponíveis e que, ainda assim, luta tanto para manter uma vida de oração consistente e viva. A oração que transforma não é necessariamente a oração mais eloquente. Não é a que usa as palavras mais bonitas, a que soa mais impressionante,
a que segue o roteiro mais elaborado. A oração que move o coração de Deus é a que vem de um coração honesto, que se aproxima com fé, que reconhece a necessidade, que deposita no Pai o que não consegue carregar sozinho. O próprio Jesus ensinou que o Pai prefere o quarto fechado e a oração em secreto ao desempenho público que busca a aprovação humana. Mateus 6:6. Tiago 5:16 diz que a oração fervorosa do justo pode muito, não a oração perfeita, não a oração elaborada, não a oração de quem nunca errou. A oração fervorosa, a que vem de dentro, a que não é fria, a que carrega dentro de si uma convicção de que Deus ouve e que Deus age. Essa oração tem poder. Esse poder não depende da sua eloquência, depende da sua fé. E há algo que a oração faz que nenhuma outra prática espiritual faz da mesma forma. Ela nos coloca na posição certa diante de Deus. Ela nos lembra quem somos, dependentes, limitados, necessitados da graça. Ela nos lembra quem Ele é, soberano, fiel, capaz, presente. E nessa posição de dependência consciente, algo acontece no coração que transforma não apenas as circunstâncias ao redor, mas a pessoa que ora. Porque quem passa tempo genuíno na presença de Deus não sai da mesma forma que entrou. Não negligencie a oração. Não deixe que a vida ocupe o espaço que pertence ao encontro com Deus. Não se contente com uma fé que funciona nos cultos, mas que esquece o Pai nos outros 6 dias da semana. A oração não é o último recurso do cristão desesperado. É o primeiro recurso do cristão sábio. É onde tudo começa, onde tudo é sustentado, onde tudo encontra sentido. E o dia em que você decidir que a oração é prioridade e não opção, vai perceber que a vida espiritual que você sempre desejou estava esperando exatamente por essa decisão. O quinto alerta que a Bíblia traz com uma clareza que atravessa tanto o Antigo quanto o Novo Testamento é este: um cristão nunca deve viver na soberba. E aqui precisamos ser cuidadosos, porque a soberba é talvez o pecado mais difícil de reconhecer em si mesmo. Ela não aparece com uma placa, ela não se anuncia como arrogância. Muitas vezes ela se disfarça de autoconfiança, de liderança forte, de convicção firme, de maturidade espiritual. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa dentro da vida cristã. Provérbios 16:18 é direto e sem rodeios. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Não é uma possibilidade, é uma lei espiritual. O orgulho que se instala no coração de um cristão não fica parado, ele trabalha. Ele vai moldando a forma como a pessoa se vê, como vê os outros, como se relaciona com Deus. E vai preparando silenciosamente uma queda que quem está de fora muitas vezes consegue ver muito antes de quem está por dentro. A soberba espiritual é especialmente perigosa. É aquela que nasce não de conquistas materiais, mas de anos de caminhada com Deus, de conhecimento bíblico acumulado, de posição de liderança dentro da igreja, de experiências espirituais profundas. E o que acontece é que com o tempo, sem que a pessoa perceba, o foco vai saindo de Deus e vai se voltando para si mesma. O que começou como serviço ao Senhor começa a se transformar em afirmação do próprio valor. O que começou como ensino da palavra começa a se transformar em exibição de conhecimento. Jesus confrontou esse espírito com uma clareza cortante. Em Lucas 18:9-14, ele contou a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu que foi ao templo e orou assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. E o publicano que mal ousava levantar os olhos ao céu, batendo no peito e dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus encerrou dizendo que o publicano, e não o fariseu, desceu para casa justificado. Porque qualquer que se exaltar será humilhado, e qualquer que se humilhar será exaltado. O fariseu da parábola não era um homem mau no sentido comum da palavra. Era alguém comprometido com a religião, dedicado às práticas espirituais, distante dos vícios que via nos outros. Mas havia algo que corrompeu toda a sua devoção. Ele foi ao templo para se comparar e sair melhor na comparação. E essa postura, que parece apenas um defeito de caráter, na visão de Jesus era o que o impedia de receber a graça de Deus.
Tiago 4:6, cita uma das afirmações mais fortes de toda a Escritura a respeito desse tema. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa palavra resiste em grego é antitacetai, que carrega a ideia de posicionar-se em oposição, de estar contra de forma ativa. Deus não apenas ignora a soberba, ele se posiciona contra ela. E um cristão que carrega orgulho no coração está, sem perceber, colocando o próprio Deus na posição de opositor da sua vida. E a humildade que a Bíblia exalta não é a falsa humildade que se rebaixa nas palavras, mas se exalta nos pensamentos. Não é o cristão que diz, sou o pior dos pecadores em público, mas que por dentro se considera mais maduro, mais ungido, mais próximo de Deus do que os outros ao redor. A humildade bíblica é a que nasce de uma visão correta de si mesmo diante de Deus. É o reconhecimento genuíno de que tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que sabemos e tudo o que alcançamos vem da graça, não do mérito. 1 Coríntios 4:7 faz uma pergunta que deveria ser meditada por todo cristão com regularidade. Pois quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Paulo estava escrevendo para cristãos que começavam a se comparar, a se envaidecer por seus dons, a tratar a graça de Deus como se fosse conquista pessoal. E a pergunta é simples e devastadora. O que você tem que não recebeu? O dom que você tem, a inteligência que você carrega, a saúde que permite que você sirva, a família que Deus colocou ao seu redor, o entendimento da palavra que você foi adquirindo ao longo dos anos. Tudo isso é graça. Nada disso você produziu sozinho. Nada disso você merecia por direito. E quando o cristão realmente se assenta nessa verdade, não com palavras, mas com convicção profunda, a soberba perde o solo em que crescia. Miqueias 6:8 resume com uma beleza que emociona o que Deus espera do seu povo. Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Andar humildemente com Deus, não apenas humildemente diante dos homens, mas com Deus. Uma humildade que nasce do relacionamento, que vem de passar tempo na presença daquele, diante de quem toda grandeza humana se torna pequena. O cristão humilde não é fraco, é aquele que descobriu onde está a força real, que parou de tentar impressionar a Deus e aos homens e começou simplesmente a depender, que entendeu que quanto mais ele se esvazia do próprio orgulho, mais espaço há para que Deus o preencha. E há uma liberdade extraordinária nesse lugar, a liberdade de quem não precisa mais provar nada, porque encontrou em Cristo tudo o que precisava ser. Se você sente que sua vida espiritual está num lugar de secura, que a oração perdeu o fogo, que a palavra não fala mais com a mesma clareza, pode ser que valha a pena perguntar honestamente: há orgulho num canto do meu coração que está bloqueando a graça de Deus? Porque quando a soberba sai, a graça entra, e quando a graça entra, tudo muda. O cristão humilde não é fraco. É aquele que descobriu onde está a força real, que parou de tentar impressionar a Deus e aos homens e começou simplesmente a depender, que entendeu que quanto mais ele se esvazia do próprio orgulho, mais espaço há para que Deus o preencha. E há uma liberdade extraordinária nesse lugar, a liberdade de quem não precisa mais provar nada, porque encontrou em Cristo tudo o que precisava ser. 5 alertas. 5 coisas que a Bíblia deixou registradas com clareza, amor e seriedade, para todo cristão que quer caminhar com integridade diante de Deus. Negligenciar a palavra, guardar rancor, se conformar com o mundo, abandonar a oração, viver na soberba. Nenhum desses caminhos leva à vida. Todos eles afastam da presença daquele que é a nossa vida. Se algum desses pontos tocou algo dentro de você hoje, não ignore esse toque. Ele pode ser exatamente a voz de Deus chamando você de volta. E se você quer dar um passo concreto rumo à restauração, o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está esperando por você. Não é para quem está bem, é para quem está com fome de voltar.
21 dias que podem mudar o rumo da sua vida espiritual. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Obrigado por ter assistido até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, deixa o seu like, escreve nos comentários o que Deus falou com você hoje, se inscreva no canal e ative o sino. Os próximos vídeos que vão aparecer na tela foram preparados com o mesmo cuidado. Não perca!